Imagine uma criança de 6 anos sendo maltratada na sala de aula por ela ser aparentemente diferente das outras crianças. Imagine essa criança, aos 12 anos de idade, ter que acordar de madrugada e ir para a rua para poder catar materiais recicláveis. Localize vocês, com 16 anos de idade, sendo expulsa de casa por não saber o motivo e não ter para onde ir. Imaginou? Mas essa história não fala de Tiffany. Ela fala de Tiffany's, Marias, Joaquinas, Dandaras, de qualquer uma ou de qualquer um que nessa sala possa estar. A autora Silvane Silva, ela diz que se a ordem do dia no mundo contemporâneo é o desamor, falar de amor pode ser revolucionário. E a revolução do meu diálogo aqui com vocês é a educação e a ética do amor. Sim, eu vou falar de amor. Mas eu vou falar de amor dentro de uma lógica, dentro de uma ética do amor transcentrada, negro referenciada, não de um amor que está nos livros, nos contos. Podemos perceber esse amor. Esse amor dos livros, dos contos, da poesia é um refúgio, é um acalento. Mas nas dinâmicas sociais, aonde está o amor? Eu me chamo Tiffany Aldara, sou uma jovem senhora, e nunca pergunte a idade de uma jovem senhora. Sou uma travesti negra, oriunda da periferia. Tenho orgulho de dizer às pessoas e lembrar as pessoas que nasci no Centro Histórico de Salvador. Atualmente moro na cidade de Lauro de Freitas. Sou Yalorixá, sucessora do terreiro Oiamatamba, um terreiro de origem da Govodum, que se estende da cidade de Cachoeira até a cidade, porque minha avó era filha da saudosa Chica Dinã, e hoje eu estou à frente desse espaço religioso, desse quilombo, desse bairro que é um quilombo urbano, e onde estou à frente de outras iniciativas. Sim, mas eu não quero falar de Tiffany Aldara, como eu pontuei, como eu salientei. Eu quero trazer reflexões, indagações. Eu quero trazer o processo educacional através da pedagogia da desobediência, através das minhas andanças acadêmicas. Porque nas horas vagas, eu sou uma pesquisadora. E por que nas horas vagas? Porque o tempo, muitas das vezes, não tem orixá, não tempo que está representado no sentido existencial da minha vida, mas o tempo ocidental que não permite que esse corpo negro possa disputar um momento para o seu estudo acadêmico. Mas aí o dia tem 24 horas. Se às 12 horas do dia não dá conta, às 12 horas da noite dará conta para que eu possa, de fato, entregando. Porque é assim que a gente faz. Né? É deixar de perna bamba, não no sentido figurado da música, mas de perna bamba de você chegar na universidade pública, se apossar daquilo que é seu por direito. Então é importante entender a pedagogia da desobediência, essa prática pedagógica, a partir daquilo que eu chamo das entranhas do movimento de travestis. Porque hoje a gente fala, movimento LGBTQIAPN+. É uma sopa de letra porque nossas identidades, elas são diversas. E a gente não cabe, nós seres humanos, não estamos aqui para caber em caixinhas. Somos muito diversos. Eu mesma não pude caber em mim, eu tive que transbordar, eu tive que transcender, transmutar. Desobedecer. Então a pedagogia da desobediência ela vem dentro dessa perspectiva, dessa organização política do movimento de travestis na cidade do Rio de Janeiro para confrontar a barbárie que é o Estado brasileiro. E esse Estado brasileiro, com o processo de redemocratização do Estado, ele senta para dialogar com os movimentos sociais. Mas o movimento de travestis, ele não tem um certo diálogo com o Estado brasileiro. E aquilo que a ativista, a grande referência aqui, a Simpson, ela fala, quem pare o movimento de travestis no Brasil é a AIDS. É a AIDS que pare, porque é através do boom do HIV e AIDS que esse movimento se organiza de forma institucional para poder dizer ao Estado que nossos corpos existem. Falamos do país que mais mata pessoas trans no mundo. Segundo dados da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, estamos batendo um bolo de 15 anos do Brasil liderando o ranking do país que mais mata pessoas trans no mundo. São 15 anos. E quando você vai para o Atlas da Violência, junto com o Fórum Nacional de Segurança Pública, né, você percebe que o Brasil é um país literalmente perigoso para corpos parecidos com o meu.
Eu estou aqui agora em uma encruzilhada, lembrando Carla Cotirene. Mas uma encruzilhada a partir de Kimberly Crenshaw, a partir da interseccionalidade, uma interseccionalidade analítica, uma interseccionalidade que me leva meu corpo a sentir a opressão do racismo, a opressão da transfobia, a opressão da negação e do silenciamento. Eu não estou falando somente das mortes físicas, mas das mortes simbólicas que atravessam o meu corpo. E por que eu quero falar da pedagogia da desobediência e a ética do amor? Porque eu vou na trilogia de Bell Hooks, na trilogia do amor, e entender que amor, como eu disse anteriormente, não está nos livros. Felizes para sempre. O amor não está somente no imaginário, no mundo das ideias de Platão. O amor é um verbo e é ação. Do lugar social do qual eu existo, e que muitas que se parecem comigo também existem, falar de amor é algo irrelevante, porque somos negadas de amor. E se nega o afeto, nega também a humanidade. E quando a gente começa, então, a falar desse sentimento e fazemos, lembrando Leda Maria Martins, a memória do tempo espiralar. Quando a gente vai ver esse corpo que tece memória, esse corpo analítico, esse corpo discursivo, esse corpo que por si só fala, esse corpo que carrega a sua bandeira de luta, a gente vai lembrar de Conceição Evaristo. A vida na vivência, a escrevivência, na sua dupla face. E por que dupla face, Tiffany Aldara? Porque eu sou negada em casa, eu sou negada na sociedade, eu sou negada no CRAS, eu sou negada nas políticas socioassistenciais, mas tem avanços, e a gente vai chegar lá. Mas eu sou negada e muito cedo eu preciso ir para a margem. E quando eu digo a margem, eu vou dizer a vocês, eu não me importo de ser um corpo marginal, mas eu quero ser um corpo marginal com garantia de direitos, com garantias de afeto, com garantias de acolhimento, dignidade, humanidade. E essas meninas, esses meninos, quando a gente está em diálogo sobre afeto, que a gente começa a falar, eu vou ter que fazer que nem Paulo Freire, ele fala, né? Quem aprende ensina e quem ensina aprende. O relatório da Unesco, né? Os 4 pilares da educação. Mas aí eu vou fazer essa pedagogia da desobediência porque eu vou partir de um lugar onde eu tive o privilégio de ser amada. Onde eu tive o privilégio, eu não sei se é privilégio ou talvez eu tive a honra ancestral de ter pais que me amassem. Tem 9 meses que meu pai faleceu. E a dor da ausência física é muito dolorosa para mim. No começo eu não entendia o sentimento que eu tinha pelo meu pai. Eu sempre fui uma criança, eu nunca fui a bicha, eu sempre fui a mulherzinha. Era assim que as pessoas me chamavam, antes mesmo de eu saber quem eu era. E eu lembro que meu pai era uma pessoa, um homem negro, técnico de segurança, e meu pai, infelizmente, teve um processo na vida dele do alcoolismo. Meu pai era sambista. E aí eu tinha uma vergonha de meu pai. Eu tinha uma vergonha. E ao mesmo tempo eu tinha orgulho. Ao mesmo tempo eu tinha raiva de minha mãe. Porque eu não via minha mãe. E por que eu não via minha mãe? Porque minha mãe vendia as folgas, as férias para trabalhar duramente. E eu ficava na casa de um e de outro. Isso era tão ruim. Porque naquele processo, meus irmãos gozavam de um certo privilégio. Eu não podia brincar com ninguém, porque você dá trabalho, você é aviadado, você é ousado, você é uma desgraça. Era assim que eu escutava. Eu não dou 20 anos para isso aqui, ó. Descer pro Pelourinho e morar na 28. Era assim. E aí eu fui crescendo e com raiva, e não sabia explicar. E eu lembro que meu pai uma vez sumiu. Sumiu. Minha mãe saiu desse trabalho. Até hoje eu tento quebrar isso, viu, gente? Real. Porque eu tinha uma raiva de shopping center, porque eu ia pro shopping para pegar dinheiro na mão de minha mãe e eu tinha vontade de ficar no parque. Ela, vá para casa. E eu tinha que ir para casa, então eu fiquei com raiva do shopping por conta disso. E ela nem... É verdade, mas o shopping... Enfim, é uma história para outro momento. E aí eu lembro que minha mãe tinha que trabalhar duramente porque
Tem um dito popular, eu gosto muito do saber afro-brasileiro, eu gosto muito das metáforas. Eu aprendi com a professora Nacimária Luz que esses provérbios, esse saber afro-brasileiro, são epistemologias de mulheres negras e que condicionam o processo de aprendizado. E quando a gente diz assim, ela fez das tripas corações, minha mãe fez. Eu nunca tive um momento assim na minha infância de lembrar que eu abracei minha mãe, que eu abracei meu pai. E aí eu ficava. Então, quando eu transiciono, para vocês entenderem, a pedagogia da desobediência, porque Paulo Freire fala da praxis, né? Teoria e ação, né? Então, se eu estou aqui trazendo a teoria, eu preciso trazer exemplos dessa teoria, dessa materialização do amor. Eu preciso trazer essa vivência, essa vida escrita na minha vivência, narrada sobre o meu corpo, sobre o meu ser, sobre o meu existir. Porque até mesmo para que vocês jamais esqueçam que eu não sou apenas a mulher trans. Essa é uma variante e não a determinante na minha vida. E aí eu lembro que minha mãe, aquela agonia toda, não sei o quê, papapá, minha mãe saiu do trabalho, meu pai desapareceu, e aí um dia minha mãe falou, não, seu pai vai e volta. E eu lembro que eu criança, eu estava jogando bola, aí eu sabia que algo de bom ia acontecer. E aí, nesse algo de bom ia acontecer, eu vejo o meu pai. Eu era criança, eu dei um abraço no meu pai, aquela coisa. Passou, transicionei. 16 anos de idade eu saí de casa, fui morar em Vilas de Abrantes, para quem não conhece, Camaçari. E aí eu não tinha nada, só tinha esperança e o amor por um menino, um jovem também que tinha saído de casa, o amor. Morávamos juntos, a gente vendeu folha na feira, a gente vendia fruta na feira, porque eu sempre fui babado nas folhas. A gente subia em coqueiro, era babado, folha eu vendia a rodo. E aí eu lembro que teve um dia que eu estava com muita fome, gente, muita fome, muita fome mesmo. E eu sentei na porta da venda de Gago, eu já estava devendo a Gago. E se ele tiver ouvido, ele vai lembrar disso. E eu não tive mais coragem de pedir nada a ele. De repente eu vejo um senhor passando e falei, parece com meu pai. Aí eu gritei, ô Zé. Ele olhou. Quando ele olhou, eu abracei ele. Aquela mesma saudade de criança eu senti. Mas eu abracei tanto meu pai. Eu abracei tanto, eu beijava tanto meu pai. E ele falou assim, você é um fila da puta mesmo, viu? E eu parei porque você sai de casa, não me diz onde está morando, soube que você estava com fome e vinha aqui lhe trazer uma comida. Me mostra onde é a sua casa. E eu mostrei. E ele tirou R$ 50 e me deu. Naquela época, R$ 50 era dinheiro. Eu lembro que a gente comprava gás com R$ 50 e ainda sobrava troco. Lembro disso, é sério. Eu sou uma jovem senhora, né? Eu disse a vocês. E aí eu lembro que quando eu fui no mercado comprar comida, eu tinha um fogão industrial que colocava na tomada, um fogão de mola. Não sei se alguém aqui conhece. E aí eu lembro que eu dormi, meu pai foi embora, conversou comigo, me xingou, me abraçou, me beijou, disse que minha mãe comprou um vinho, a gente tomou um vinho juntos, e ele foi embora. E aí eu fui limpar a casa, mas aí eu fui colocar um arroz no fogo, mas eu adormeci. No que eu adormeci, eu acordo, adivinha com quem? Com minha mãe chegando. Pesada de compras, e dizendo a mim, mulher, mas você é sacana, viu? E que dona de casa é essa, com a casa toda suja? Né? E eu levantei, eu só fiz chorar e abraçar minha mãe. Sabe, quando eu vejo as meninas trans e travestis me dizendo que não teve esse lugar de acolhimento, entendendo que a transição ela é subjetiva, mas ela também é coletiva, eu digo, poxa, eu estive em lugar de privilégio. Mas, Tiffany, você falou do amor, você falou da sua família e a educação. A educação, e aí eu vou pensar na escola, no espaço, é o palco das pluralidades existentes na sociedade. É o palco das dinâmicas sociais. A escola é o lugar, eu falei da escrevivência, da dupla face. Eu falei do lado positivo. Mas se a escola ela não acolhe o indivíduo, ela expulsa no seu processo de expulsão compulsória, lembrando a autora Berenice Bento, aquele sujeito, aquele indivíduo, ele é jogado, como eu disse anteriormente, à margem. Ele não tem garantia de direito. Aquele sujeito ele é desvalorizado, ele é a bicha, é o viadinho. E essas violências nunca vêm somente pela questão de gênero, vêm pela questão racial também. Porque eu sempre fui a Vera Verão, muito orgulho disso hoje. E a escola ela não consegue ter uma prática de humanização, de acolhimento. E aí eu vou voltar lá atrás para a manhaninha de Xangô. Quero ver meus filhos e filhas com o anel no dedo, mas nos pés de Xangô. É uma frase bonita, mas não para colocar somente nas redes sociais.
Porque Manhaninha ali estava dizendo que o processo educacional ele não pode ser somente cartesiano. O processo educacional ele não pode ser somente um processo de adquirir altas notas e não levar em consideração o indivíduo como parte e processo do ensino e aprendizagem. Aquele indivíduo que traz uma bagagem, lembrando Paulo Freire, mas eu discordo de Paulo Freire quando ele diz que a educação é um mecanismo de transformação social. A educação só transforma aquilo que ela não reproduz. E ela precisa não reproduzir os eixos de opressão social. Esses eixos que negam o indivíduo a oportunidade de ser quem é na sala de aula. O indivíduo que precisa chegar na sala de aula e refletir, de ter o abraço, porque a Eliane Cavaleiro ela diz, na sua pesquisa crítica analítica, o quanto a criança negra é marginalizada no processo de educação infantil. E olhar para a criança e para o sujeito do processo de ensino e aprendizagem com empatia, com amor, é da humanidade. E a educação ela parte do princípio de sociabilidade. Porque crescemos com os diferentes. Ninguém aqui nessa sala é igual a ninguém. Seres humanos potencializam as suas identidades a partir do outro. E o outro que está do seu lado é diferente de você. Isso vem das pedagogias feministas, isso vem de Bell Hooks, isso vem da trilogia do amor, isso vem da pedagogia da desobediência, com uma prática de insubmissão de travestis negras brasileiras que potencializaram esse movimento para dizer que Tiffany Hadara pode existir. É isso.